gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nessa sessão aqui eu vou fazer a abertura de uma nova playlist aqui no canal, onde o título dessa playlist será Série Caçador de Mentes, ou Mindhunter, né? Entre parênteses, Netflix. Então, essa série, ela é uma série nova que saiu agora na Netflix, bastante interessante. E aí eu resolvi trazê-la aqui para o canal, para que a gente pudesse falar sobre ela, né? É uma série que gira em torno da ciência criminal e tem como principais protagonistas dois agentes do FBI que expandem as fronteiras, né, da ciência criminal nos anos 70, mergulhando no universo da psicologia do assassinato. Então, essa playlist objetiva comentar essa série no formato de estudos do conteúdo dos episódios, sem spoiler, né, para despertar o interesse mesmo de vocês para assisti-la, principalmente para quem é aí do âmbito da psicologia e tem um certo interesse pela psicologia criminal, pela psicologia do assassinato, pela psicologia forense. Então o que é que acontece? O episódio 1, ele começa, né, com a tentativa de negociação entre o agente Ford do FBI e um sujeito chamado Coach que estava com uma refém, né? Então, nessa primeira parte, acerca do episódio 1, eu vou comentar sobre esse sujeito que capturou uma refém e é possível notar um desequilíbrio psíquico. E uma das falas desse sujeito direcionada aos agentes do FBI é a seguinte: como podem atirar no que não veem? Né? Ele faz essa indagação: como é que vocês podem atirar naquilo que vocês não estão vendo? Então, a partir dessa fala, gente, temos aí indícios de um desequilíbrio psíquico. Esse sujeito, ele está cometido pela percepção de que ele é invisível, né? E aí ele implora o tempo todo para falar com a mulher. Essa é a única condição que ele impõe, né? E aí o agente Ford, conversando com o outro, ele deixa claro que ele não tem ficha, que Coach não tem ficha criminal e que ele está passando por um surto. Carla, o que é um surto? De modo geral, surto significa elevação, é uma elevação, né? É uma alteração. Surto quer dizer elevação. E daí a gente tem surto epidêmico, a gente tem surto depressivo, a gente tem surto psicótico, surto neurótico, entre outros. Um surto epidêmico, por exemplo, é uma elevação de um determinado tipo de epidemia, ou seja, de um determinado tipo de doença em um determinado espaço geográfico, certo? No caso de Coach, ele estava tendo um surto psíquico, que trata-se de uma alteração grave no juízo. Mas, Carla, um surto psíquico, só isso? Que espécie de surto psíquico seria essa? Né? Seria esse? Seria aí um surto psicótico? Seria um surto depressivo? Um surto neurótico? Isso aí a gente vai ver já já com detalhes, certo? Continuando a falar da cena, em um determinado momento o sequestrador ele aparece nu, perguntando mais uma vez se os agentes estavam o vendo, né? E aí, quando a sua esposa chega no local, ela afirma que ele nunca foi violento e que há um certo tempo ele vem dizendo que ele é invisível, né, que ele tem ido ao médico. E daí o agente pergunta se ele foi diagnosticado e ela afirma que não sabe, né, afirma que ele estava tomando medicação. Afirmou que ele falava com pessoas que não estavam com ele, mas ele dizia ver essas pessoas. Bom, gente, dados os detalhes dessa cena, é possível identificar aí um surto psicótico. Não é um surto neurótico, não é um surto depressivo, é um surto psicótico. Carla, por quê? Por que tu chegou à conclusão que é um surto psicótico? Bem, quais são
os principais sintomas de um surto psicótico. É a alteração repentina de comportamento, são alucinações, são delírios, são aí reações desproporcionais à realidade. Esses são os principais sintomas de um surto psicótico. Vejam bem, a esposa dele disse que ele nunca foi violento. E de repente ele está ali com uma refém, com uma arma na mão, roubada. Ele roubou também bebida em um dado estabelecimento, isso foi dito na cena. O cara não tem ficha criminal. Então, diante desse fato isolado, ele está tendo um comportamento que ele não costuma ter. Ele está acometido por uma alteração repentina de comportamento, né? Alucinação. O que seria alucinação? Que é mais um dos sintomas de um surto psicótico. É a percepção real de um objeto que não existe. Ou seja, são percepções sem estímulos externos. Coach ele estava acometido pela percepção de que estava invisível. Como bem disse a mulher dele, ele falava com pessoas que não estavam com ele, mas que ele dizia ver, mas que ele via, né? Então, claramente, estamos diante de uma alucinação, né? Delírio, mais um dos sintomas do surto psicótico. O que é um delírio? É uma crença errônea, mas mantida com grande convicção, né? Que é um aspecto da alucinação. Não faz parte ali da realidade externa, mas ele está convicto daquilo, com bastante veemência. Ele não está invisível, mas ele está convicto, sem criticidade, que ele está invisível. As pessoas que falam com ele, as pessoas que ele conversa, né, segundo a mulher dele, não existe na realidade externa, mas ele está veementemente convicto de que está vendo essas pessoas. Ele está aí totalmente, gente, acometido por reações desproporcionais à realidade. Temos então aí indícios suficientes, né, para afirmar que ele está tendo um surto psicótico. Ele está munido por um episódio de dissociação psíquica no qual ele perdeu a noção da realidade e aí ele se tornou incapaz de pensar racionalmente. Então, durante um surto psicótico, ocorre um aumento de atividade do sistema límbico. Que sistema é esse, né? É aquela área do cérebro que é responsável pelas emoções, que é responsável pelo prazer, né? Fazendo aí com que as percepções fiquem alteradas, né? E os pensamentos fiquem aí desorganizados. Então, um surto psicótico ele pode ser um sintoma de uma doença maior ou apenas um episódio isolado, né? Conhecido aí como episódio psicótico breve. As doenças psiquiátricas que podem levar a quadros, né, de surto psicótico são aí a esquizofrenia, o transtorno bipolar, o mal de Alzheimer, o transtorno obsessivo compulsivo, os distúrbios de personalidade. E aí, quanto a coach na cena, não dá para dizer de forma precisa em qual desses quadros, né, ele se encaixa, em qual dessas doenças aí ele se encaixa, porque ele só aparece nessa cena. Então não temos aí dados significativos para dizer hipoteticamente qual seria o diagnóstico dele, qual seria a doença que vem aí influenciar a um episódio, a um surto psicótico, né? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte 1 referente ao primeiro episódio da série Caçador de Mentes. Assistam, é muito interessante, tá bom? Bom, eu queria deixar vocês cientes que o meu Instagram está sendo aí uma ferramenta muito importante a qual eu estou aí deixando os meus seguidores atualizados quanto ao que eu venho fazendo nos meus canais, tanto no Mente Aberta quanto no Só Psicanálise. Então meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo.
Se você quer estar sempre por dentro do que eu estou realizando quanto aos meus projetos, podem me seguir, tá bom? Como também vai estar e-mail para dúvidas e enfim. Certo? Obrigada, gente, mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.